microfone está até desativado. Bom, da disciplina de História, Guilherme, a gente havia... Eu acredito que não é a melhor hora para a gente falar dessa disciplina, mas eu vou abrir o livro aqui. A gente havia encerrado ali no período napoleônico, né? E eu fiquei de mandar algumas questões para vocês, não foi? Está aberto aqui. No caso, o que eu não mandei foi a aba lá da página 112, 113, 112 e 113, né? Pronto, pois eu vou mandar, tá certo? Eu vou mandar hoje. Eu sabia que eu estava devendo alguma coisa a vocês. Graças a Deus não era dinheiro. Bom, vamos lá. Página 176 do livro de Geografia, certo? Mas se fosse dinheiro também eu ia pagar. Bom, todo mundo coloque o nome de vocês, tá certo? Já está gravando, podem pôr o nome de vocês. Agradecer o Guilherme por ter lembrado também, né? Importante, interesse. Muito bom, aliás, de ver isso. Menino, esse negócio aqui. Pronto, vamos lá. A gente vai retomar de onde a gente havia parado, tá certo? As fontes de energia, aliás, hidrelétrica, tá certo? Tem só um pouquinho de gente hoje. O que aconteceu com o resto da turma? Tem 14 pessoas apenas. Cheguei, porque deixa eu botar aqui. Chame aí, minha querida, o pessoal. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, também uma pequena informação. Eu sempre coloco um slide, né? Eu sempre ponho umas informações extras, mas realmente dessa vez o livro se superou. Ele está trazendo muita informação que realmente vai ser desnecessário a apresentação de um slide, tá certo? Realmente o livro traz todas as informações que a gente vai precisar, né? Algumas curiosidades eu posso comentar, como eu sempre faço também, algumas coisinhas fora do livro, mas o livro realmente dessa vez está muito bom. Já o de história, realmente eu também gosto de trazer umas informações extras, né? 176, Yasmin. Como, por exemplo, sobre Napoleão, né? Que é uma disciplina, na disciplina de história, aliás, que é uma disciplina que eu gosto muito e eu sempre gosto de trazer umas coisas interessantes. Como aquela história do capitão que se ajoelhou para Napoleão e também o fato de Beethoven ter enfrentado Napoleão de frente lá para o próprio Napoleão, lá na coroa berlinense. Agora vamos voltar para a geografia. A construção de hidrelétricas necessita de vultosos investimentos, pois exigem obras de engenharia de dimensões gigantescas, aquisição de turbinas geradoras e montagem das linhas de transmissão até os centros de consumidores, que, em geral, são muito distantes, né? Ou a usina hidrelétrica vem aqui, e tirando o pessoal que mora relativamente perto ali, ela vai distribuir energia para a gente que está longe demais. Por exemplo, imagina a distância da energia, da usina, aliás, hidrelétrica, que produz energia que chega até nós, né? Eu, particularmente, não sei nem onde é que fica, de tão longe que é. Na verdade, eu sabia, é que eu me esqueci. E não é desculpa não, tá? É que eu tenho muita informação de muita disciplina e eu sou humano, infelizmente, a minha memória falha. Eu estou ficando velho. Tem até um cabelinho branco aqui e outro aqui. No entanto, depois que a infraestrutura está pronta, ela produz ininterruptamente, né, sem interrupção, por décadas, com um custo de manutenção baixo, se comparado com outras fontes de energia, como a energia nuclear, caríssima, e a termoelétrica, que de vez em quando é usada aqui no Brasil, né? E a bandeira sobe demais, a bandeira tarifária do Brasil. Brincadeira, pessoal, estou velho não, só tenho 25. A inundação para a formação do reservatório das usinas hidrelétricas causa danos ambientais, como a perda de biodiversidade
e a produção de gás metano e sulfídrico, perdas de sítios históricos, deslocamento de populações indígenas, porque, obviamente, estamos falando de desvio de recursos hídricos, né, para a concentração da produção de energia lá na usina hidrelétrica, e algumas populações indígenas, né, para não dizer todas, que algumas, sim, contam com um sistema de encanamento, algumas dependem consideravelmente do curso das águas dos rios, tanto para consumo próprio, como em relação à diversidade de animais que se encontram ali. Os animais que vão ali na beira do rio beber daquela água, aí esses animais estão dentro, vamos dizer assim, do cardápio dos índios, né, por meio da caça, e os próprios peixes, né? A pesca ainda é um meio de sobrevivência do índio. Não para comércio, e sim para consumo próprio, né? Sim, ainda hoje no Brasil tem muitos índios que vivem daquela maneira bem tradicional que a gente vê em alguns filmes que tem uma ambientação que a gente costuma chamar filme de época, né? Tem índio que tem ainda a preservação de costumes bem antigos. E desviar esses recursos hídricos, né? Desviar esses caminhos pluviais afeta a vida do índio, né? De modo que algumas tribos têm que se deslocar por inteiro de onde estão. Deslocamento de populações indígenas, quilombolas também, produtores rurais e comunidades extrativistas, gerando distorções sociais e antropológicas, com impactos em várias gerações. Aqui a gente tem, foram necessários 40 mil trabalhadores para construir a hidrelétrica Três Gargantas, na China, ao longo de 17 anos, um custo de aproximadamente 28 bilhões de dólares. É muita coisa, viu? Coisa demais. Aqui no nosso quadro, na página 77, aqui no começo, temos as vantagens e as desvantagens da energia hidrelétrica, né? A energia elétrica gerada pela força da água. É uma fonte de energia renovável, e como a gente viu, temos fontes de energia renováveis e não renováveis, né? A fonte de energia elétrica é renovável por quê? Até certo ponto, né? É como a energia solar, como eu falei. A gente fala que a energia solar é renovável porque o Sol não se acaba, né? Mas a ciência, né, a astronomia, mais precisamente a astrofísica, já prevê uma data de morte para o Sol. Mais ou menos uns 5 bilhões de anos, né, daqui para frente, considerando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que quando o Sol explodir, né, quando houver a supernova do nosso Sol, ele vai engolir a Terra, né, a Terra vai deixar de existir, significa que a Terra já passou de metade da sua vida, né? Isso é assustador? Que nada, daqui para lá talvez a humanidade já tenha destruído o nosso planeta, né? Que é o que está acontecendo a cada dia. E, curiosamente falando, eu estou fazendo o que eu disse que não ia fazer, contextualizando muita coisa. Havia um cientista, né, Stephen Hawking, que dizia o seguinte: caso o ser humano deixasse de existir hoje, nesse exato minuto aqui, não vamos trazer para hoje, em 30 anos a Terra iria se recuperar de todo o mal que a humanidade lhe causou, toda a poluição, tudo que o homem fez de ruim, todas as alterações ambientais seriam majoritariamente desfeitas. A Terra iria voltar ao seu estado natural de antes do homem, como a gente conhece, andar sobre a Terra, né? Mais ou menos ali no período Cenozoico, né? Cerca de 70 mil anos atrás, quando nós começamos a evoluir. Voltando para a energia hidrelétrica. Vantagens: fonte de energia renovável, o processo de produção da energia não emite gases de efeito estufa, né? Embora emita metano e sulfídrico. O reservatório da usina pode ser utilizado para diversos fins, como o consumo humano, para irrigação agrícola, produção de peixes, camarões ou moluscos, implantação de áreas de lazer e pousadas.
regulariza a vazão dos rios, baixos custos de manutenção e de operação, não sofre com a variação do preço do petróleo no mercado nacional. As desvantagens: variações na produção de energia por causa da pluviosidade. Em épocas de estio, né, falta de chuva, os reservatórios produzem em menor quantidade, já que dependem de água. O deslocamento de populações para a formação dos reservatórios, a perda da biodiversidade animal e vegetal natural, certo? Há uma transformação negativa de onde vai ser desviada, né, da origem, e há uma transformação positiva para onde vai ser desviada, né, o destino, certo? É importante salientar isso também. A perda da... Aliás, desculpe, se eu passei. Assoreamento das barragens, diminuição do volume... Eu tirei os óculos. Do volume de água dos rios, já causado também por esse desvio, certo? E a redução das espécies de peixes, tendo em vista que as barreiras dos reservatórios impedem a piracema. Vocês estão aí, pessoal? Pessoal, travou? Já estava me sentindo solitário. Vamos lá. A Oceania possui poucos rios caudalosos. Devido à reduzida extensão das ilhas, e a Austrália, apesar de extensa, possui um deserto central. E poucas cadeias montanhosas que sirvam como dispersores de água. Portanto, as condições para a construção de grandes reservatórios, visando a implantação de uma usina hidrelétrica, são limitados. No entanto, a produção de hidroeletricidade da Nova Zelândia e da Austrália supera o da maioria dos países europeus e asiáticos, com destaque para o reduzido território neozelandês, que produz 25% mais energia do que a gigante Austrália, que a gente vai ver aqui a produção mundial de energia hidrelétrica de 2014. Só uma curiosidade, né? O rio caudaloso, né? É um rio com volume alto de água, certo? Eu falei, eu me confundi aqui. Aliás, esqueci de falar para vocês. Possui poucos rios com grande volume de água. Possui rios? Possui. A Oceania possui. Mas são rios com volume de água pequeno, tá certo? Bom, aqui no gráfico a gente vê a China, né, o maior produtor, depois vem Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia, até aqui embaixo a Nova Zelândia. Nova Zelândia passando do Peru, Alemanha, Romênia e da Austrália, né? É uma diferença razoável, mas não deixa de ser bem diferente. Agora a China é uma ignorância, né? 1 milhão de quilowatts por hora. É muita energia. Fonte de energia, não gagueje, Carlos. Fonte de energia termonuclear. A energia termonuclear, só uma perguntinha. Alguma dúvida sobre o que a gente explicou aqui da produção de energia hidrelétrica, sobre como ela é produzida, do que é que a gente precisa para fazer energia hidrelétrica, das vantagens e das desvantagens, né, que estão bem correlacionadas? Alguma dúvida? Quer que explique alguma coisa a mais? Não? Então, pronto. Continuando. Energia termonuclear. A energia nuclear é uma das fontes de energia mais caras de ser obtida e produz os maiores riscos de prejuízos ambientais, econômicos e humanos. Chernobyl que o diga. Entre todas as fontes, pois o perigo da explosão de um reator nuclear é sempre uma preocupação, gerando custos elevados com a implantação
manutenção da estrutura e produção com estoque ou descarte do lixo radioativo. As termonucleares exigem um alto grau de desenvolvimento tecnológico para o enriquecimento de urânio. A construção e resfriamento do reator, a locação da usina, entre outras exigências, que são acessíveis apenas para os países ricos ou desenvolvidos, né? Ricos e desenvolvidos, ou os emergentes, né? Como os Estados Unidos, França, China, Rússia e Brasil. Sim, o Brasil é um país emergente, né? Já está saindo um pouquinho da linha ali dos subdesenvolvidos para os emergentes, para se tornar um país desenvolvido. O Brasil é riquíssimo, vocês não fazem ideia, o Brasil é riquíssimo em urânio. Só que não explora absolutamente uma palavra pesada, desculpa. Não explora quase nada, né? Não trabalha quase nada do urânio que ele consegue encontrar. Nós somos maior, pelo último dado que eu vi, claro, somos o maior produtor de urânio, né? Mas não somos o maior enriquecedor de urânio. A gente vende esse material a praticamente preço de banana, como o país faz com quase tudo que tem, para o exterior. E o urânio, né, é também uma das fontes que seriam matéria-prima para uma arma nuclear mais potente, né, como, por exemplo, a bomba atômica. Eita, professor, que é isso? O senhor está militarizando aqui o negócio? Não, não, não é isso, não. É que poder militar também está muito relacionado ao respeito entre os outros países, a relação diplomática entre outros países. Claro que, historicamente falando, o Brasil não é um país de guerras, né? Embora, em abril de 1944, o presidente Getúlio Vargas tenha mandado 25.334 homens para a Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos uma participação relativamente significante na Segunda Guerra, mas, pela história geral, a gente não é país de conflito, país de guerra com os outros. A gente não fica arrumando briga a toda hora, feito um menino de 5 anos, como os Estados Unidos fazem, né? Mas, sim, a produção de uma arma nuclear gera respeito, né? Gera respeito diplomático. Ninguém vai mexer com a Rússia, né? As pessoas não fazem nada sobre o que acontece na Coreia do Norte, né? Mexem muito com os Estados Unidos porque os Estados Unidos mexem com todo mundo, né? Isso é geopolítica, né? Mas, voltando aqui a falar, a gente tem esse probleminha de produzir muita coisa boa, né? Isso falando de produtos, e a gente não trabalhar eles, e a gente também produz muita coisa boa do ponto de vista humano, né? Artistas, pesquisadores, cientistas, a maioria faz sucesso lá fora, porque aqui não tem vez, né? Exceto se você for um jogador de futebol. Que tristeza de se dizer. A energia termonuclear é obtida a partir de minerais radioativos não renováveis, ou seja, usou já era, como urânio, que, após passar por um processo de enriquecimento, como eu falei, é utilizado em reatores nucleares com alto nível de produtividade por longos períodos. A alta produtividade das fontes nucleares compensa os elevados custos de prevenção, manutenção e desenvolvimento de todo o processo, pois o urânio é milhares de vezes superior ao carvão mineral. Anotem isso aí, o urânio é superior ao carvão mineral. Aliás, vão anotando essas informações extras que eu vou falando, tá? Alguns países são tão dependentes da energia nuclear que abrir mão de sua utilização pode prejudicar a sua economia, pois as fontes substitutas imediatas são caras e poluentes. Aqui a gente tem a usina nuclear de, deixa eu dar um zoom aqui, Gravelines, no norte da França. Está entre as 5 maiores usinas nucleares do planeta, né, do mundo. As fontes radioativas não fazem emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono, o metano, óxido de enxofre ou o nitrogênio.
E não são utilizados recursos das bacias hidrográficas para resfriar os reatores, né? E sim água do mar. Por isso, são considerados fontes de energia de baixo impacto ambiental. Embora, né, a gente saiba que precisa de uma quantidade considerável de água para o seu resfriamento, né? É tanto que foi uma falha no resfriamento, aliás, foi um superaquecimento e uma falha no resfriamento que ocasionou o acidente nuclear de Chernobyl, né? Maria Isabelle, nós estamos aqui, minha querida, na página 179, no último parágrafo, depois da foto aqui da usina nuclear, certo? Eu já estou aqui no meio. A grande preocupação com, aliás, a grande preocupação da humanidade, no entanto, é o lixo radioativo, que é descartado nos oceanos ou colocado em depósitos subterrâneos, pois ainda pode conter radioatividade por até 250 mil anos. Mais que o triplo de tempo que a gente está aqui na Terra, né? Nós, seres humanos. Os acidentes nucleares ocorridos em 1986, com a explosão do reator da usina de Chernobyl, na Ucrânia, em Pripyat, União Soviética, a antiga União Soviética, aliás, e em 2011, na usina de Fukushima, no Japão, decorrente de um terremoto de 8,9 graus da escala Richter e de um tsunami, causaram vazamento radioativo dos reatores. São exemplos, né? Aliás, que causaram vazamento radioativo dos reatores, são exemplos das tragédias ambientais e humanas que podem ser causadas pela manipulação de materiais radioativos. Por milhares de pessoas, aliás, pois milhares de pessoas foram contaminadas em áreas gigantescas do território japonês e ucraniano. Falando um pouquinho, que bom que você se encontrou. Falando um pouquinho de Pripyat, né, de Chernobyl, as pessoas morriam praticamente das que estavam lá na explosão, né, que não morreram com a explosão, claro. Era tendo contato com a radiação pura, e bem na concentração mesmo da coisa, e morrendo assim minutos depois. Algumas pessoas foram tentar consertar, foram tentar ver o que estava acontecendo com o reator, e assim que entraram em contato com aquela grande concentração, se eu não me engano, falando de uma escala que mede o nível de radioatividade, né? Por exemplo, quilômetro é uma unidade de medida de distância, né? Grau Celsius é uma unidade de medida de temperatura, né? Reuter é uma unidade de medida de radioatividade, certo? Se não me engano, a gente aguenta, né, até uns 400 Reuters, né? 400. Tinha mais de 12 mil Reuters no interior da usina nuclear, certo? De 400 para 12 mil é uma diferença absurda, né? 12 mil Reuters. E depois da explosão, né, depois que o material radioativo se espalhou, foram colocadas algumas máquinas lá, foram enviadas de helicóptero, algumas máquinas com câmera. Já que estamos falando de 1986, era uma tecnologia um tanto limitada, né? Mas mesmo assim, as máquinas que foram colocadas lá para andar na cidade, para investigar, para trazer algumas informações, assim que começaram a operar, elas derreteram, pararam de funcionar. Tão grande era o nível de radioatividade, né? A radiação era absurda. Tinha uma máquina, né, de materiais metálicos, vamos dizer assim, começou a funcionar e segundos depois parou, derreteu, morreu. Você imagine um ser humano, né, constituído de carne e osso. Claro que não iríamos aguentar. Voltando aqui, vantagens e desvantagens da produção de energia nuclear. Só uma perguntinha. Quando eu falo essas coisas assim, que talvez seja muito ou seja pouco para alguém, confunde vocês? Ou vocês querem que eu me prenda mais no livro? Ou é interessante também que eu traga essas informações extras? Botem aqui no chat,
E assim eu coloco a aula da melhor maneira para vocês, tá? Porque o meu objetivo aqui é dar a melhor aula para vocês. Vantagens e desvantagens da produção de energia nuclear. Vantagens, né? Não contribui para o efeito estufa e outros fenômenos climáticos, pois não emite gases como enxofre, nitrogênio, cinzas, dióxido de carbono, entre outros. Pode ser instalada em áreas reduzidas, quando comparadas às usinas hidrelétricas. Em condições normais de funcionamento, não causam maiores prejuízos ao ambiente. O urânio é um dos minerais mais abundantes entre os recursos energéticos da Terra. O urânio é altamente energético e a facilidade de transporte e manipulação do urânio e dos resíduos radioativos devido ao seu tamanho reduzido. Agora vamos ver as desvantagens, né? Desvantagens, que são muitas, tá? Tem um número igual aqui, mas tem um peso maior. Os resíduos radioativos necessitam de depósitos por períodos prolongados e profundos na Terra. Sobre a radioatividade, eu também vou falar o seguinte: não sei se vocês sabem que aqui no Brasil teve um acidente, um certo desastre nuclear também, né, com material radioativo, que era o Césio-137, o lixo radioativo que não foi descartado de maneira correta e foi encontrado no lixo comum, certo? E uma criança encontrou, um homem encontrou, aliás, e era um material azul, brilhante, bem interessante, mas era material radioativo. E todo mundo que teve contato com isso, ou morreu, ou teve sequelas profundas, como câncer em todo canto. Teve gente que perdeu membro, teve gente que teve filhos depois, e as crianças nasceram com câncer. Teve gente que ficou deformada, ou que os filhos que vieram depois disso ficaram deformados. E as pessoas que tiveram contato mais próximo, né, que pegaram mesmo no Césio 137, foram enterradas e as suas covas foram seladas com concreto e com chumbo. E ninguém pode andar ali por são centenas de anos, certo? Milhares não, porque estaríamos falando do urânio. Mas com relação ao Césio, as pessoas só vão poder andar naquele território ali daqui a algumas centenas de anos, certo? É um material que, quando mal manipulado, traz consequências absurdas. A principal delas é a morte, né? Mexer com radioatividade, você está mexendo com sua vida. No mínimo, vem um câncer aí. Tem gente que perdeu o dedo, tem gente que ficou com bolhas no corpo. Os resultados são terríveis. Continuando nas desvantagens. Altos custos para o isolamento das usinas nucleares desativadas, né? Porque, enquanto em funcionamento, ok, né? Beleza, ela está rendendo. Mas se ela ficar desativada? Ah, professor, mas não é só fechar as portas, não? E a radioatividade que ficou lá, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Para isolar essa usina nuclear, que foi fechada, foi desativada. Processo de produção de energia mais caro já conhecido, né? Embora renda bastante, é muito caro para produzi-lo. A emissão de radioatividade por milhares de anos de resíduos classificados como de média ou alta periculosidade. Escassez de locais apropriados para armazenamento de grandes toneladas de rejeitos radioativos, né? O lixo. O problema maior, onde colocar o lixo radioativo? Manda num foguete para o espaço. Só pode, porque daqui a pouco não vai ter mais espaço na Terra para isso. Quando ocorrem desequilíbrios nos processos de funcionamento e produção, pode causar acidentes que interferem em toda a cadeia humana e natural, com graves prejuízos. A gente, pessoal, ainda vai ter uma certa leitura aqui, razoavelmente grande, até as nossas atividades. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar umas questões que eu tenho feitas aqui sobre esse tema para vocês, tá certo? Para que a gente não fique só lendo, né? A gente tem que trabalhar o que a gente está estudando, né? O que a gente está aprendendo, que é o principal. A Ásia, página 180, tá? Para todo mundo se situar, página 180. A Ásia tem, na China e na Rússia, duas grandes potências nucleares, detentoras de tecnologias
para todos os usos mais avançados e estão entre os principais consumidores de energia nuclear do planeta, mesmo tendo ao seu dispor outros recursos energéticos em seus territórios, como gigantescas reservas de carvão mineral, petróleo, grandes rios caudalosos em planaltos, compreendendo matrizes energéticas bem diversificadas, né? A respeito dos rios caudalosos, temos também lá grandes usinas hidrelétricas. A Oceania não produz energia nuclear, pois sua população reduzida, que não passa de 40 milhões de habitantes, utiliza fontes termoelétricas, hidrelétricas e outras fontes renováveis. Né? A gente apenas tem um gráfico aqui que a gente não vai precisar fazer uma grande leitura dele aqui. Né? O gráfico fala por si só. A Europa, página 182. Acho que eu pulei alguma coisa. Não. A Europa tem, na França, a sua grande potência nuclear, com mais de 75% da sua matriz energética de origem termonuclear, pois, mesmo que a sua matriz energética seja diversificada, as necessidades são extremas devido ao grande nível de desenvolvimento industrial e urbano, né? Obviamente, estamos falando ali dos centros, né? Dos berços da Revolução Industrial, né? Então, quando a Revolução, as ondas da Revolução Industrial chegaram aqui, lá já estavam muito avançadas. Então, as demandas eram gigantescas, né? Aqui, quando chegou a demanda X aqui, aliás, quando chegou a demanda C por aqui, lá eles já estavam na demanda L ou na demanda M. Lá estava bem avançado. Então, lá existem grandes demandas de consumo energético, né? Justamente devido ao seu desenvolvimento industrial, que estava sempre à frente, né? Até certo ponto, à frente da maioria dos países. Outros países da Europa, como a Alemanha, Itália, Holanda, Ucrânia, Reino Unido, Suécia e Espanha, têm no fornecimento nuclear grande potencial de sua matriz, da sua matriz. A Alemanha começou em 2012, após o acidente de Fukushima, no Japão, um programa com o projeto de desligar todas as suas 17 usinas nucleares até o ano de 2022. E olhe que estamos falando de um dos países conhecidos por seu desenvolvimento tecnológico bem elevado, principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, que é o caso da Alemanha. Né? Daí a gente tira também uma consciência, a demonstração de uma consciência ambiental e humana, né, humanitária, que podemos explorar outras fontes de energia sem manter aquele risco ali da energia termonuclear para os nossos habitantes. Fonte de energia termoelétrica. Aqui dá tempo da gente ler bastante. A energia térmica, necessária para a obtenção da energia elétrica, exige a queima de recursos de origem fóssil, não renováveis, vegetal ou animal, biomassa e renovável, para o aquecimento de água em caldeiras para a geração de vapor. No entanto, são mais utilizadas as fontes fósseis, como o carvão mineral, os derivados do petróleo e o gás natural. A geração de energia elétrica por causa, desculpem, a geração de energia elétrica por centrais térmicas é muito barata nos países que dispõem de grandes reservas de carvão mineral, petróleo ou gás natural. Mas, para países dependentes da importação ou que não têm capacidade de refino do seu petróleo, pois os custos, aliás, são excessivos, as termoelétricas causam elevação dos custos da energia elétrica do país e, consequentemente, impactos socioeconômicos, como a inflação ou o aumento dos custos da produção nacional. Por exemplo, em determinado período de estiagem, né, já de 2012 para cá, a gente usou algumas vezes a energia térmica, certo? A termoelétrica.
E isso aumentou bastante a conta de luz, que, claro, tem um impacto socioeconômico. No bolso de quem? Claro que é no nosso bolso, né? Nas centrais termoelétricas, mesmo quando são mais baratas, como na China, onde o carvão mineral é abundante, os efeitos colaterais da poluição atmosférica causam milhares de mortes por ano, e aumentam os gastos no setor público da saúde. Portanto, a aparente vantagem do preço mais baixo é enganosa, pois a queima de combustíveis fósseis e até da biomassa, lenha, bagaço de cana, cascas de cereais, gordura animal, tem como resultado o lançamento na atmosfera de resíduos químicos que são tóxicos, como gás carbônico, metano, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio também, que, em concentrações elevadas na atmosfera, podem causar ou agravar fenômenos como chuva ácida, inversão térmica, ilhas de calor, que aqui é onde os idosos mais sofrem, e os animais também, efeito estufa e o aquecimento global como um todo, né, acarretando imensos prejuízos à manutenção da qualidade de vida nas cidades e colocando em risco a população. A gente vai só ver esse quadro aqui para a gente encerrar, tá certo, pessoal? Energia termoelétrica. As vantagens: rápido processo de montagem e desmontagem, podendo ser deslocado para qualquer lugar em que haja necessidade. Mas, claro, se você quiser sair, você já pode, enfim, está na hora. Pela facilidade da construção, é instalado próximo aos centros de consumo, sejam urbanos ou industriais. Atende bem aos países que não possuem diversidade de recursos energéticos. Não dependem de estruturas gigantescas e caras, e não consomem recursos hídricos, né, como é o caso das hidrelétricas. Desvantagens: é produzida a partir de recursos não renováveis, ou seja, uma hora pode acabar, né? O combustível, poluição atmosférica por gases do efeito estufa e causadores de chuva ácida, uma das piores consequências. O descarte da água utilizada no resfriamento das turbinas causa desequilíbrios na fauna e na flora de rios e oceanos, com a perda de biodiversidade. E os altos custos na produção para os países que não são ricos em combustíveis fósseis. Bom, meus queridos, no caso a gente vai ver algumas questões, tá? Sobre a energia hidrelétrica e a energia nuclear, certo? A gente vai trabalhar melhor a energia termoelétrica